noite, bem-vindo ao Jornal da NTD, eu sou Emanuele Couri. A Rússia deflagrou uma invasão completa com ataques por terra, ar e mar contra a Ucrânia. Diante da invasão, Kiev afirma que defenderá seu território. A reação da comunidade internacional foi ampla, incluindo pronunciamentos do presidente americano e da OTAN, que afirma mais presença de tropas no leste do território da aliança. Autoridades brasileiras também se manifestaram. Em meio aos eventos, são citados temores pela segurança de um outro país, Taiwan, sob ameaça da China comunista. A NTD conversou com uma especialista para entender mais sobre o que Pequim pode estar aprendendo de Moscou. Confira hoje, no Jornal da NTD. Logo após o presidente russo, Vladimir Putin, anunciar uma operação militar especial na Ucrânia, cedo nesta quinta-feira, iniciavam-se os momentos de tensão de um dia histórico. Guerra foi presenciada novamente no continente europeu, filas de carros fugindo dos centros urbanos, fumaça de explosões, homens aptos convocados ao combate contra mísseis, tropas e tanques inimigos. Foi o tipo de cena vista em Kiev, a capital, e outras partes da Ucrânia hoje, conforme uma invasão completa era deflagrada pela Rússia. O Ministério da Defesa russo confirmou a destruição de pelo menos 74 instalações militares ucranianas, incluindo bases aéreas e da Marinha. O presidente da Ucrânia afirmou também a destruição e a captura de blindados e soldados inimigos, sem dar números específicos. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia anunciou o ocorrido como um ato de guerra, um ataque à soberania e à integridade da Ucrânia e aos princípios da lei internacional. O objetivo, segundo o Ministério, é destruir o Estado ucraniano, tomar pela força seu território e estabelecer uma ocupação controlada pelo Kremlin. Moscou diz que o motivo seria desmilitarizar e reduzir o nazismo na Ucrânia, atendendo a um suposto pedido das regiões separatistas de Donetsk e Lugansk. Putin reconheceu essas regiões como independentes pouco antes da invasão. Ele disse ainda que haveria humilhação e genocídio ocorrendo por parte do governo ucraniano contra civis pacíficos ali. Um porta-voz do Departamento de Estado alegou que as narrativas russas eram desinformação forjada para justificar a ação militar. Ele reiterou que a Ucrânia não estava cometendo genocídio nem atacando as regiões citadas. Para além das imagens do ocorrido vistas nessa reportagem até agora, vídeos registrados por civis circularam nas redes sociais. A NTD não pôde verificar independentemente a autenticidade de alguns desses vídeos. O ocorrido contou com ampla repercussão internacional, a começar pela OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A aliança militar mais poderosa do planeta tem prestado apoio à Ucrânia de diferentes formas. Apesar do país não ser membro da instituição, uma aproximação com ela foi central nas controvérsias que antecederam o ataque. Isso porque era citada como um risco de defesa por Moscou. A OTAN rechaçou a invasão, que, assim como as relações exteriores ucranianas, disse ser uma operação deliberada, envolvendo ataques aéreos, mísseis e forças terrestres em múltiplas direções, alvejando grandes centros urbanos e infraestrutura militar. O secretário-geral da Aliança cedeu uma coletiva de imprensa. Agora temos guerra na Europa, em uma escala e de um tipo que acreditávamos pertencer ao passado. Acrescentou que o ocorrido apresenta uma ameaça à segurança euroatlântica. Ele disse que haverá amanhã uma cúpula da OTAN para mais discussão do assunto, mas que hoje já havia uma resposta. Hoje, o Conselho do Atlântico Norte decidiu ativar nossos planos defensivos por solicitação de nosso comandante militar máximo, o general Todd Walters. Essa é uma medida prudente e defensiva para proteger nações aliadas durante essa crise e vai nos possibilitar o uso de capacidades e forças. Stoltenberg disse que a aliança era a mais forte da história
e que protegeria todos os seus aliados. Ele enfatizou que a presença da aliança no leste havia aumentado, com milhares de combatentes, navios e aviões enviados para lá ao longo das últimas semanas, uma tendência que deve continuar. O presidente americano disse que iria impor novas sanções para um impacto abrangente de longo prazo contra a Rússia, em coordenação com seus aliados. Acrescentou que ele e os outros líderes do G7 haviam conversado pela manhã e reduziriam a habilidade da Rússia de ser parte da economia global e de crescer militarmente. Citou que ativos russos na América seriam congelados, alienando bancos russos. Tratando-se de nosso país, o Itamaraty publicou uma nota apelando pela suspensão imediata das hostilidades, acrescentando que, como membro do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil permaneceria engajado nas discussões visando uma solução pacífica. O vice-presidente Hamilton Mourão, em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto, disse que apenas os embargos financeiros não seriam o suficiente para resolver o conflito e a ação seria necessária. Mourão chegou a comparar as medidas de Putin às do regime nazista, logo antes da Segunda Guerra Mundial. O presidente Jair Bolsonaro, até a data da reportagem, disse estar empenhado em proteger os brasileiros que estão na Ucrânia. Felipe Martins, assessor para assuntos internacionais do presidente da República, disse que o presidente acompanhava a situação, envolvido na busca de soluções. A invasão contra a Ucrânia deixou muitos atônitos perante a violenta imposição russa. No entanto, essa é apenas a ponta do iceberg e não pode ser entendida como um ato isolado. Moscou, sob a liderança de Vladimir Putin, vem há anos adotando uma política expansionista com grandes implicações no exterior, o que ajuda a explicar o motivo de seus avanços à data de hoje. Após o fim da União Soviética, em 1991, a Rússia, pouco antes tida como uma grande potência mundial, entrou em declínio, devido ao desgaste do autoritarismo comunista e do intenso investimento militar feito na Guerra Fria, entre outros fatores. Diversas repúblicas emergiram de seu antigo território e sua esfera de influência enquanto um polo global se dizimou. Vladimir Putin integrava o sistema do Serviço Secreto Soviético, a KGB, uma máquina de assassinato político e espionagem envolvida em crime e terrorismo mundo afora, segundo arquivos publicamente disponíveis e testemunhos de desertores. Putin lamentou por ocasião o fim da União Soviética como o maior desastre geopolítico do século XX. A partir da virada do milênio, ele se calcificou como o absoluto soberano do Estado russo, com amplos relatos de violações de direitos humanos, perseguição e fraude eleitoral. Gradualmente, a economia russa se reestruturou, com destaque para a exploração de gás natural, permitindo uma retomada do investimento no setor da defesa. Enquanto isso, a OTAN crescia. Em 2004, no emblemático episódio de seu avanço ao Oriente, os países bálticos Estônia, Letônia e Lituânia, ex-repúblicas soviéticas na fronteira russa, entraram para a Aliança e para a União Europeia. O Kremlin via seus interesses prejudicados, conforme mais ex-repúblicas socialistas do século anterior alinhavam-se ao Ocidente. A Ucrânia tornava-se mais um motivo de preocupação para Moscou, e assim seguia-se uma série de incidentes que culminaram nos eventos de hoje. No final de 2013, após o então presidente ucraniano e aliado de Putin, Viktor Yanukovych, se recusar a assinar um tratado de livre comércio oferecido pela União Europeia, a população do país saiu às ruas em protesto e pediu sua destituição do cargo. No início de 2014, com a intensificação de protestos populares e aumento da violência entre manifestantes e a polícia na capital do país, Yanukovych fugiu e um novo governo, mais alinhado ao Ocidente e interessado em participar da OTAN e União Europeia, foi organizado na Ucrânia. Poucos dias depois, Putin declarou que o ocorrido seria um golpe, enviando assim soldados, que muitos afirmam já estarem lá anteriormente disfarçados como civis, para a região da Crimeia, em poucos dias anexando-a à Rússia. As tensões se intensificaram a partir daí com o financiamento de grupos separatistas pró-Rússia na região ucraniana de Donbass, onde ficam Donetsk e Lugansk, palco do início da invasão russa. Segundo uma declaração feita hoje pelo secretário-geral da OTAN, o objetivo do Kremlin é reestabelecer sua esfera de influência e acabar com a estrutura de segurança ocidental e os valores no alicerce de países membros da aliança.
Uma porta-voz das relações exteriores chinesas disse ontem que não haveria qualquer semelhança entre as situações de Taiwan e Ucrânia. Hoje, a mesma se recusou a chamar o que ocorria no leste da Europa de invasão. Ela reafirmou também que a ilha é território do Partido Comunista Chinês, ou PCC. Isso, apesar da região autogovernada possuir a própria Constituição, instituições e representantes democraticamente eleitos. Com a aproximação entre China e Rússia e crescente agressividade do PCC visando trazer a ilha sob seu domínio, muitos paralelos vêm sendo traçados entre o impasse do gigante asiático e o que ocorre no leste europeu com a Rússia. A presidente de Taiwan, conforme reproduzido pela Reuters, também disse ser necessário fortalecer a prevenção contra a guerra cognitiva promovido por forças estrangeiras e citou manipulação. Especialistas apontam que paralelos podem ter fundamento e corroboram haver base quando a presidente de Taiwan fala em guerra cognitiva. China could be watching closely to see how Russia successfully A China pode estar observando de perto para descobrir como a Rússia opera com sucesso uma guerra híbrida contra a Ucrânia, para aprender como aplicar o mesmo modelo de forma eficiente contra Taiwan, para assim coagir Taiwan a cumprir os desejos da China, envolver-se em conversas políticas e aceitar a unificação. Portanto, definitivamente a China poderia aprender com as táticas demonstradas pela Rússia. A guerra híbrida é uma combinação de métodos de combate convencionais e não convencionais, tudo, desde poder militar até propaganda. O lado convencional tem aparecido pelas movimentações de tropas, vídeos de tanques nas ruas e mapas, que mostram a distância que algumas das tropas percorreram da Rússia à Ucrânia. Mas quanto ao lado não convencional, Bonnie Glasser, diretora do Programa da Ásia do German Marshall Fund dos Estados Unidos, explica como isso pode acontecer, não apenas na Ucrânia, mas também com a relação entre a China e Taiwan. Juntar essas diferentes táticas de guerra de um jeito que atinja tanto o objetivo quanto as pessoas em um sentido psicológico pode trazer o desespero e causar o sentimento de derrota antes mesmo do uso da força realmente acontecer. Isso é tudo por hoje no Jornal da NTD.